Na nossa reflexão de hoje, nós vamos ver que a obra do Senhor requer especialistas em várias áreas, porque o ministério é muito diversificado, assim como o corpo humano, que é composto de muitos membros e cada um deles é capacitado para desempenhar a sua função específica. Bezalel e Aholiabe foram homens especiais dotados das habilidades necessárias para assumirem a liderança da construção do tabernáculo, dos seus móveis e dos utensílios. Eles foram os homens de Deus para aquele momento, capazes de cumprir aquela tarefa específica. Cada indivíduo, assim como Bezalel e Aholiabe, tem o seu próprio papel e o seu próprio momento na história de acordo com a vontade de Deus. Seja para construir o tabernáculo no Antigo Testamento, ou a igreja no Novo Testamento, ou mesmo a nossa vida e o nosso ministério nos dias de hoje, o Espírito Santo é quem nos capacita e nos equipa para realizar a obra de Deus. Mas afinal, quem eram Bezalel e Aholiabe? Bezalel era um famoso artesão da tribo de Judá, mas ele era muito mais que um artesão. O homem que Deus escolheu para dirigir a construção do tabernáculo era um homem espiritual, cheio de sabedoria, intelectual e espiritualmente qualificado. A sua tarefa não seria uma tarefa comum, era um empreendimento espiritual. O seu conhecimento seria posto a serviço de Deus. Ele possuía inúmeras habilidades. Era uma rara combinação de versatilidade e de destreza, e tudo isso seria dedicado ao serviço do Senhor. E quem era Aholiabe? Era outro artesão habilidoso da tribo de Dan. Ele foi escolhido por Deus não apenas por ser um excelente artesão, mas também porque era um homem dotado de uma sabedoria espiritual incomum. Por isso, o Senhor o convocou para ser o companheiro de Bezalel na construção do tabernáculo. E nós temos aqui uma verdade espiritual muito fácil de ser observada. Certos pares de pessoas trabalham juntos muito bem naquela tarefa em que um completa o outro, num companheirismo digno de admiração e com resultados espetaculares. Esse era o caso de Bezalel e Aholiabe, que juntos com sua equipe de trabalho, estariam aptos para tornar real o desejo de Deus de morar no meio do seu povo. Depois, já partindo para o final da conversa com Moisés, Deus repetiu as leis sobre descansar no sábado. Em Gênesis 17, nós vemos que o sinal da aliança de Deus com Abraão foi a circuncisão. Mas o grande sinal da aliança com o povo de Israel, sob a liderança de Moisés, era a guarda do sábado. O sábado era um sinal da aliança que tornou Israel uma teocracia, ou seja, o povo viveria sob o governo divino. A guarda do sábado era um teste de consagração da nação a Deus. Se não fosse mantido, a consequência seria a morte. A observância do sábado assinalava Israel como sendo o povo exclusivo, santificado para Deus. Para nós, cristãos, o sábado simboliza o descanso que temos em Cristo, ou seja, a certeza da salvação eterna, conforme explica muito bem o escritor da carta aos Hebreus. E então, finalmente, depois de 40 dias, a conversa entre Deus e Moisés no alto do Monte Sinai terminou e Deus lhe entregou as 2 tábuas da aliança, que eram as tábuas de pedra escritas pelo dedo do próprio Deus. Mas como será que estavam as coisas lá no pé do Monte Sinai durante esse período que Moisés ficou ausente? Parece que as coisas não estavam nada bem, mas esse é um assunto que eu vou deixar para amanhã e que você não pode perder. Até lá!